A Bola de Prata é um prêmio dado aos melhores jogadores e treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. A premiação era feita anualmente pela revista Placar de 1970 até 2016. Posteriormente, a apresentação passou para os canais ESPN. Ela surgiu meio que como um paralelo para o Ballon d'Or da France Football, sendo uma espécie de versão brasileira daquele prêmio, que até 94 só considerava jogadores europeus. Os maiores vencedores do prêmio foram o Zico, do Flamengo, Rogério Ceni, do São Paulo, e na terceira colocação um empate entre Júnior, Renato Gaúcho e Dudu. Caralho. Lembrando que Neymar e Pelé foram considerados hors concours, ou seja, eram tão acima dos demais que não foram considerados. Caralho, eu não sabia que o Neymar tinha virado. Não sabia, velho. Fora em 2003, Valdemar. O Flamengo passava por uma grave crise. E em meio à turbulência, optou por demitir o técnico Oswaldo de Oliveira. Sem grana para um substituto de nome, a solução foi efetivar o irmão de Oswaldo, que era auxiliar da equipe, Valdemar. Porém, isso não agradou muito os torcedores que frequentavam a Gávea. Valdemar é o caralho. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar, hein? Bom, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo, tá certo? São 10 jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa no momento. Não, nós não conversamos. Mano, teve um fora Valdemar 10 segundos depois do cara ser anunciado. Entendeu? E eu conversei com várias pessoas para não... Entendeu? Apesar da rejeição da torcida, Valdemar deu um respiro pro Flamengo e conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, a melhor desde 1997. Fala do 3 Valdemar. anos depois da demissão, ele ainda faria mais uma passagem pelo Mengão. Bora, o Valdemar. Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro pela 31ª rodada isso é loucura, do Campeonato Brasileiro de 2024. E com 3 segundos de jogo, repito, 3 segundos, cara, isso é maluquice. O atacante Rafael Silva do Cruzeiro deu uma cotovelada no jogador do CAP e foi expulso, sendo essa a expulsão mais rápida do futebol brasileiro, igualando o recorde mundial de também 3 segundos. Esse lance bizarro levantou muitas suspeitas a respeito de manipulação de resultados, uma pauta muito em alta naquele contexto, mas nunca nada foi provado. Clássico também. Na Série B de 2015, o Ceará conseguiu um empate heróico com o Santa Cruz no último segundo, com um gol de Marinho, que na comemoração tirou a camisa, levando o cartão amarelo. Porém, esse amarelo o suspendia da próxima rodada. E ele não sabia disso, só foi avisado pelo repórter ao final da partida. E sua reação gerou um dos maiores memes da época. Na minha cabeça, tipo assim, sempre antes do jogo, a galera lembrava assim, tipo assim, galera, olha só, pendurados aqui, ó, X aqui, valeu, não toma cartão, viu, galera? Na minha cabeça, alguém tem esse papel, no mínimo. Aparentemente, no Ceará, não teve, velho. Mas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah. Vocês me falaram agora, que merda, hein? Cara, e ele fala muitas vezes. Comemoro mesmo. Comemoro mesmo. Tô cansado, velho. Valeu. Tá aí, as palavras do Marinho, ficou sem reação. Na edição de 2024 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1. Mas esse jogo tá aqui por conta do pênalti que deu a vitória ao rubro-negro. Isso é loucura! Isso aqui é loucura, moleque. Loucura. Dentro do campo, enquanto o Flamengo atacava. E o zagueiro do Criciúma teve a brilhante ideia de parar o ataque chutando uma bola em cima da outra. Uma excelente jogada. Se fosse sinuca. Cara, e o juiz sabia a regra, obviamente, é o trabalho dele, tudo bem, né?
Mas o juiz, vocês veem como ele em nenhum milésimo de segundo pensou no que ele deveria fazer, né? Tipo assim, foi instantâneo, assim, tipo, caralho, ele fez mesmo, toma, pênalti, foda-se. O cara conhece, velho. Pra você que se O torcedor do Flamengo poderia falar que ele deu uma assistência pra um pênalti? Se pá, pode, né? Ele participou. pergunta o que a regra do futebol diz a respeito, a resposta tá aí. Pênalti e, por consequência, o gol do Flamengo. Em 2017, o Corinthians abriu uma imensa vantagem para a conquista do Campeonato Brasileiro. Porém, toda essa folga fez com que os jogadores acabassem dando uma relaxada. E depois de uma oscilação, o Corinthians começava a ver seu arquirrival Palmeiras se aproximar perigosamente. Vindo de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas, o apresentador e ídolo do timão, craque Neto, desabafou de forma enfática em um de seus programas. Para com essa conversa mole! Vai dar! Vai dar! O recado chegou até o vestiário do Corinthians, cara. e é dito que acabou Tô sendo foda. decisivo para a volta do foco na conquista do título. Na rodada seguinte ao programa, o Alvinegro vence o derby decisivo para recolocar GG, o Corinthians em grande vantagem e finalmente conquistar o título após mais 3 vitórias nas rodadas seguintes. Não vai dar! Pela Série B de 2024, o Sport recebeu o Novo Horizontino, e logo com 20 segundos, o Tigre já deu o cartão de visita e abriu o placar. O problema é que eles não tinham sequer encostado na bola ainda. Pois é, enquanto o Sport tinha a posse do começo do jogo, houve uma tentativa de recuo que não deu muito certo. Pô, gente. E a Redonda... Mas aqui eu vou ter que... Assim, é um misto de culpa, tá? O zagueiro não pode tocar essa bola sem olhar, mas ao mesmo tempo, o que tu tá fazendo aqui, campeão? Porque, tá ligado? Não tem lógica, mano. Não tem lógica, viado. começo do Por jogo. que, tá Houve ligado? uma Não tem, mano, não tem lógica. tentativa de recuo que não deu muito certo e Cara, a que Redonda loucura. acabou morrendo dentro do gol, que abriu o loucura. caminho para a primeira vitória do Novo Horizontino sobre o Sport na história. Em uma de suas muitas andanças pelo futebol, Louco Abreu estava emprestado pelo Botafogo ao Figueirense em 2012. E durante uma partida entre Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli, antes de uma cobrança de escanteio, no meio do jogo, Louco Abreu se vira na direção da torcida flamenguista, levanta a camisa, mostra um símbolo do Botafogo e o beija. E lembrando, ele atuava pelo Figueirense. Em seguida, ele faz um gesto relembrando a cavadinha do Campeonato Carioca de 2010 que tirou o título do Flamengo. O uruguaio leva o cartão amarelo e, apesar da brincadeira, o clube catarinense foi derrotado por 2-0. Vasco e Palmeiras decidiam a final do Campeonato Brasileiro de 1997. O grande destaque da equipe vascaína era Edmundo, que era artilheiro isolado do campeonato e vivia seu auge, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele ia a campo na partida de ida daquela final pendurado, e famoso pelo seu temperamento, após sofrer uma falta de Roque Júnior no meio do mas campo, é um idiota ele perde também, a cabeça viado. e joga a bola no zagueiro, levando o terceiro amarelo, que deixaria o craque de fora do jogo de volta. Muito burro, Porém, velho. a direção do Vasco orienta Edmundo a cavar sua expulsão, o que acontece aos 36 do segundo tempo, quando Edmundo chuta Kleber e é expulso pelo árbitro. A partida de ida se encerra em 0-0, e é aí que começa a jogada. O vermelho anulou o terceiro amarelo, e isso permitiu com que o atleta fosse julgado no Tribunal Especial da CBF, que estava em recesso de final de ano. Eurico Miranda Não, pera aí. se movimenta nos bastidores. Calma, só um pouquinho, deixa eu só entender uma parada aqui. Tá rolando a final do Campeonato Brasileiro e o Tribunal da CBF tá em recesso. Mano, o que é isso, cara? Que porra é essa, cara? Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, cara. Para que o julgamento acontecesse mesmo com recesso de maneira extraordinária. E por 6 votos a 1,
A corte concedeu efeito suspensivo a Edmundo. Gente, isso é tornando-o criminoso. apto a entrar em campo na partida de volta no Maracanã. Mano, onde a criminoso equipe isso carioca aqui. conseguiu novamente segurar o empate e se sagrar campeã brasileira por ter melhor campanha na primeira fase. Pô, Pedro, pelo amor de Deus, cara. Em 2024, o Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CSA e Aparecidense, de que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C diz que o jogador pode atuar em no máximo 3 partidas por um clube Pô, só 3. antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Por isso, ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Por conta desse erro do árbitro, em 2025, o Sampaio Corrêa vai disputar a 4ª divisão. Caralho. Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Todo time tinha uma versão instrumental de seu hino tocada ao marcar. Porém, houveram episódios em campeonatos brasileiros em que a Globo tocou o hino errado. Nem todas possuem registros na internet, infelizmente, mas há relatos de um punhado de vezes em que a emissora cometeu essa gafe, Aí é foda. gerando situações bastante inusitadas. O torcedor do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu Diego, bateu, passou da barreira! Caralho, que porrada. Diego Souza, do Palmeiras! Não, aí não pode, velho. Aí não pode. Foi 1 minuto só de alegria pro torcedor do Cruzeiro. Aí não pode, O velho. Diego pegou na bola com o lado de fora do pé direito. Você viu a curva que ela fez? E agora no detalhe, ó, lado de fora. Em 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti para o Fluminense. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, o Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. E o pior é que ele realmente perdeu. Nossa, Fred. Cara, isso é loucura. O Fred vai bater o pênalti. Nós estamos ao vivo. Será que ele já perdeu? Ó, o Fred, É máfia, velho. ele vai bater. Ele vai bater ainda. Não tem jeito. O que eu pergunto é o seguinte, por que que esse cara abriu o Globo Esporte do nada no meio do estádio no jogo? Esse é o verdadeiro questionamento. Quem faz isso, mano? O que aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Era para ser Fred pede pênalti. Isso em um outro lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro Não. ou manipulação de resultados. O Campeonato Brasileiro de 1980 até 83 era chamado de Taça de Ouro e não tinha vagas fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Entretanto, em 1981, Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão. Por isso, não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo que passar pela segunda divisão, a Taça de Prata. Porém, essa Taça de Prata dava acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. O Palmeiras, por outro lado, acabou eliminado. Mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata e dessa vez ele conseguiu o acesso. Dessa forma, tecnicamente eles disputaram primeira e segunda divisão no mesmo ano. Que papinho, hein, velho? Que papinho, hein? Voltando a falar da Copa João Avelange,
Foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral, Jorginho Paulista, não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia... Ah, tá. Por um momento eu pensei assim, cara, que porra é essa? Rosário Central. Mas tava... 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse outra sido competição. punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz, e por consequência, ficaria fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso. E como a equipe italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na final. O presidente do Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. Essa foi uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, que isso? Em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso... 79 com 94 participantes e um time consegue ganhar invicto, né? Porra, isso aí é coisa de maluco, né? Isso aí é algo pra... Pô, tá maluco, velho. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu. Podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região. O gigantesco do Sul, que em 1976 foi fundado maior, já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira compressor. Divisão por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. Foi roubado, é óbvio que foi. A polêmica do Brasileirão de 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo. Como é que tem um áudio da porra de um presidente do time falando que foi roubado e que o outro time deveria ser campeão e o Inter não conseguiu essa porra dessa taça, cara? Mano, é inacreditável, é muita incompetência, cara. É muita incompetência, mano. Não consegui. É incompetência, mano. Contra o Internacional no Pacaembu. Ganhou ano passado. Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. Isso. A final do Campeonato Brasileiro de 1988 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova, e o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba na porta.
mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0-0 e se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90 Nem com minutos. Macumba ganhou. Aí é loucura. Aí é loucura. Na noite de 6 de março de 1982, Operário e Vasco se enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2-0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico mano, impossível, ou em vídeo do inventaram, a galera combinou lá, 24 mil pessoas os gols inventaram. da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. A Globo não tem, isso é loucura, Mas pô. este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Óbvio que não, Afinal, como é que vai ter alguém em 1982? Claramente não é o Morenão, e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. Caralho, pode essa intro aí. Ah, vai tomar no cu esse vídeo aí. Esse aí é claramente um drone. Bizarro, bizarro. A final do Campeonato Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. 2 deles, adolescentes de 16 e 17 anos. Tudo teria surgido a partir de uma confusão. E no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. Nossa. E bizarramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou com o título do Flamengo. No Brasileirão de 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. E a Ponte abriu 2-0, até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, o Rodrigo adorava botar o dedo no cu dos caras, impressionante, velho. Do Vitória, e obviamente foi expulso. Isso tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Bizarro, mano. Em 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto. Caralho, que panela do caralho! E 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, irmão, Botafogo faz o L. e Galo. Faz o além L, de irmão, vários faz outros o L. times que também não foram rebaixados. Era Atlético Por Mineiro, isso, 4 o pontos. América decidiu entrar na justiça comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Mas se você entra tá na justiça nesse comum, vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. Dá merda. A CBF, como retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas.
Caralho. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Mas voltou pra B, podia ter sido pior. Em 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano Tinha deu um que ser, chute né? completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou no zagueiro e matou o goleiro. Pô, mas aí é loucura, viado. Porra, mano, esse aqui é suco de Esporte Clube Internacional, cara. Olha o gol que a gente toma, viado. A bola sairia pela linha lateral, mas Puta desviou no que zagueiro pariu, e matou cara. o goleiro colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos. E esse foi um Apelido: Rei del Pop. Cinema. deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído para a Aí Série não B ia entrar e nem um dificilmente pouco. teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil. É, pra compensar no outro ano que o Santos tava brigando pra não cair, o Inter fez 7-0 do Santos, né? Eu acho que foi... Acho que... E da Libertadores nos anos seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, menos de um ano depois. Michael Jackson. Não esse Michael Jackson, esse continua jogando até hoje. O que Colorados SC, Sempre valeu cara. a Que pena. isso, mano. Michael Jackson cantor. Acabamento No continua, ano de né? 2007, o Bahia estava na Série C pela segunda temporada seguida, o ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, Vai voltar. pois Bora, um triunfo Bahia. contra o Vila Nova garantiria o acesso para a segunda divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou Cara, 0-0. 60 mil pessoas. Resultado velho. esse, suficiente para decretar o acesso do Bahia para a segunda divisão. A torcida do Bahia comemorava Parabéns, feliz, Bahia. e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E Aí essa é tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia Nossa, imagina se tem desperdiçou comemoração um de pênalti gol. durante a partida. Caralho, viado. Caso essa bola Se der... Mano, se comemorasse gol era... Puta que pariu, podia ser muito pior, tivesse velho. entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Nossa, esse eu lembro. Eu tava assistindo esse No jogo, dia inclusive. 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Eu lembro Caetano como se fosse jogavam ontem. pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante são paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Que merda, Alguns velho. jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. Cara, O como é que jogador sofreu pode, uma velho? parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. Foi um baque gigantesco para o Caralho, futebol brasileiro. que desgraça, Nunca algo né, dessa velho? proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar Puta jogando. que pariu. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, Ah, mas mas aí foram inocentados. eu ia falar, porra, é foda, né? Os caras avisaram.
e deram opção na mão do jogador de continuar ou não, pô, não tem como responsabilizar os médicos, tá ligado? É foda, tipo, teria que ser muito macho também pra simplesmente falar assim, não, mano, eu não vou te querer. Tipo assim, o São Caetano poderia ter falado, tipo assim, mano, eu não vou empregar um cara que tem chance de morrer jogando bola, tá ligado? Aí até realmente existe essa discussão aí, tá ligado? Pode ser que exista, mas... O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta. O que Caralho! levou o time da 5ª colocação pra 18ª. E pra muitos, Isso eu não ali lembrava. foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores, vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte, o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 Cara, o São Caetano ser e não só vice-campeão da nunca Libertadores mais é uma disputou loucura, a Série velho. A, como hoje está apenas na 4ª divisão paulista. Os 30 minutos restantes do jogo, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com o São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na internet é o momento. Calma aí, o jogo foi interrompido aos 59, isso quer dizer que eles só jogaram 30 minutos, e foi 4-2 em 30 minutos? Que isso, esse jogo deve ter sido do caralho, ou jogaram desde o início? Momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media. O jogo da diarreia. No Brasileirão pô, que de isso, 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a E possibilidade o Paraná ganhou, de adiar né? a partida. Afinal, Flamengo a perdeu. delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, Meu Deus, o tricolor 3 a venceu 0 fora no de casa Maracanã, por cara. 3-0. Fica a Meu curiosidade Deus. que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. Pariu, que isso, cara? Caralho, Paraná batendo Em sem, 1979, mano, sem pela dó. terceira rodada do Grupo H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e Olha as logo em imagens. seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca Caralho, a briga tá que feia. terminou com 21 expulsos. A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá para saber se esse jogo foi filmado ou transmitido, mas provavelmente sim, e nesse caso os registros estão perdidos. Os caras expulsaram basicamente. Quem foi o que não foi E expulso? nesse caso, Ó, os 11 do Goiás foram expulsos. Só quem não foi expulso foi o Júnior Brasília. Camisa 10 do Cruzeiro. O único. Júnior Brasília, o único que tem índole e caráter pra não participar de uma briga. registros estão perdidos. Por isso que ele é o jogador 10, né? Goiás e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas. Ah, que isso. 55 do Guarani e 50 Ah, da não, mas, Ponte. pô, eu vou falar aqui, juro. Eu não preciso ter assistido esse jogo pra falar que o juiz do jogo é ruim. Com todo respeito. É impossível que tenham de fato 105 faltas genuínas num jogo. O juiz é ruim. Ponto. O juiz é ruim, pô. Não tem como. É impossível, mano. É impossível, porra. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 E faltas. foi pra prorrogação, né? E olha que o jogo foi pra prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Não, esse aí não existe. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. Que isso, E possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida na história. Aqui na bola do... já, ó. Possivelmente Bola, o maior ó. número de infrações cometidas em apenas uma Bola, segue o jogo, vamos jogar. Vamos jogar bola, partida futebol. na história do futebol profissional.
E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa, porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. Porra, Roberto, Esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis. Falei que o juiz era ruim, falei que o juiz era ruim. Falei. Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de 1 mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate, cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas. Podia ter Mas sua sequestrado o equipe se virou Robinho, né? bem sem ele, Mãe dele. conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Caralho, tempão depois que isso. Na segunda camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito. Mas eu sua lembro desse história cara se não acaba lá. aposentando. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como Eu lembro, ele bota uma camisa no do chão, esquema. alguma porra assim, Porém, né? nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, inocente, mas punido. Romildo inocente, mas punido. E nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 anos de carreira. E tem que ser dito em grande estilo. Valeu, Romildo. Foi bem, Romildo. Foi bem. Foi bem, Romildo. Nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha. Eu me sinto, desrespeitado. Parabéns, Romildo, pela atitude, irmão. Abandono minha carreira a partir de hoje. Parabéns, Romildo. Sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dá um respaldo melhor para a arbitragem paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi uma vergonha. O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. O regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate, e essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação de um falar, pênalti. mano, juro por Deus, assim, irmão, tem que dar os parabéns pra todo mundo do Vasco nesses vários anos aí. Porque os caras sabem tudo, mano. Os caras são um gênio, não é possível, cara. Cara, quantas vezes o Vasco apareceu aqui, indo pro tribunal, por alguma coisa que ninguém nem sabia que existia, cara. Coisa de gênio. É coisa de gênio, cara. É loucura. E errado não estão aqui, se diz no regulamento. Estão corretos. Estão corretos. Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato. Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Entre os vários cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, um dos mais característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jaconi. Esse acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima.
O frio intenso da Serra Gaúcha, aliada à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos. O Flamengo não ganha no Jacone há 40 anos. Até mesmo a visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Ano passado mesmo, no Inter e Juventude na Copa do Brasil, não dava pra ver nada. Descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Essa é agora, né? Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Isso mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma almofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto pra fora. Deve ter doído legal. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube e certamente doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Imagine então, caralho, eu me lembro do cara falando que ia se matar. Um torcedor subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida, em rede nacional. A polícia, bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Não vale a pena. Ele alegava que sua vida não tu fazia mais sentido. Tu vai ver isso várias com vezes ainda de novo. Bom, vai se acostumar. Ele foi salvo e sobreviveu. E, infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. É foda, cara. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Positivo. Galera, capivara na pista. Capivara na pista, beleza? Ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca... Ele não ter sido punido por alguma coisa, por falar isso aqui do meio do nada e nunca ter mostrado provas realmente concretas é uma loucura, né? Pô, não é possível, mano. É loucura, viado. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a SA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa. Resumindo, o jogador brasileiro é vagabundo e acabou. Tem dias que ninguém quer jogar, irmão. Bem-vindo ao Brasil, meu velho. Bem-vindo, cara. Jogador brasileiro é essa merda aí mesmo. De jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não. Muito foda o São Paulo ter que publicar uma nota basicamente falando: mano, não teve manipulação, a gente tomou 5-0 porque a gente apanhou mesmo, é uma merda, pô. É isso, tá ligado? Tipo, nada a ver, mano. Nada a ver isso aí, velho. Não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai fazer quase 1 ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada para surpresa de 0 pessoas.
Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o Clube Mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha o acesso na mão. Bastava vencer o lanterna e já rebaixado ABC. Mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite do futebol não vai brasileiro. Subir ninguém. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno. Chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso escorrer de suas mãos. Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros. Mas aí cada um acredita no que quiser. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro. E o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0-0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, porém não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1-0 até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense, porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos. Que lógica é e o Figueirense essa, viado? ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. Mano, segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Cara, roubaram o Os Caxias. vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. Roubaram o único o Caxias. trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Roubaram o Caxias. Chegamos finalmente. Roubaram Caxias.